Já vamos então caminhando aqui para o nosso outro lado do estúdio, porque a nossa entrevistada está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Com a gente hoje aqui no quadro Sempre UFG, a professora Elizabeth Faria, do Instituto de Matemática e Estatística da UFG. Ela que se descreve como uma mulher de pele morena, com cabelos de tamanho médio, castanhos escuros, e ela usa óculos. Seja muito bem-vinda para contar sobre essa história da senhora, o envolvimento com a universidade, que já é de longos anos, né? Sim, bastante. Quanto tempo, professora? Bom, de UFG eu tenho 32 anos. 32. Como que essa história começou? Eu comecei quando eu vim de São Paulo, ainda adolescente, e entrei aqui para a universidade para fazer meu curso de matemática, né? Então foram 4 anos de graduação, e onde eu me formei em licenciatura. E aí depois eu saí, né? Acabou meu curso, me formei, fui para São Paulo, fiz uma pós-graduação. E nessa época teve o concurso para professores aqui na minha área, que é a área de educação matemática. E aí eu fiz esse concurso e entrei, né? Então, desde então, 1997, de lá para cá é uma história, né, de trabalho e de muitas conquistas aqui dentro da universidade. Com certeza. Por que escolheu Goiânia? Por que escolheu a UFG? Bom, na verdade, eu sou filha única, então adolescente, não podia escolher muita coisa. Meu pai veio para cá trabalhar e aí eu tinha acabado o colegial e vim para cá, né, também, que é filha única, enfim. Aí vim para cá, fiz o meu curso aqui. No início eu senti muitas dificuldades, principalmente porque a gente veio para Goiânia e não tinha ninguém, nenhum conhecido, mas logo me enturmei e tudo mais, então assim, vai dando certo, né, professora? Conheci uma professora queridíssima, a professora Zaira, e com ela eu fiz muitos trabalhos, né, iniciação científica, e foi quem me fez me encantar pela área da licenciatura mesmo, né? Olha como que às vezes assim o destino coloca a gente em lugares que de fato vão fazer a história da gente se tornar ainda mais bonita, né? Essa participação da UFG, ela foi importante nos rumos de pesquisas, de tudo que a senhora desenvolveu? Sim, né? Eu acredito que, vamos dizer assim, a contribuição até mesmo dos meus pares, né? Dos meus colegas e, enfim, da minha turma, vários conseguiram também se engajar nessa profissão da docência no ensino superior. Uhum. Então é onde a gente acaba também tendo essa influência, né? Além da Zaira, que foi para mim, assim, não só para mim, mas para vários colegas, né, uma inspiração muito grande. Então, assim, é onde também impulsionou esse trabalho, né, de desenvolver pesquisas e de me voltar para uma área que até então ainda eu e mais uma amiga entramos nesse concurso e foi aí que iniciou a nossa área aqui. Então, assim, também tem essa questão, né, de a gente tá ali nos primórdios da área da educação matemática junto com a Zaira aqui, né? Então, isso também impulsiona a gente. Foi em 97. 97, quando começou o curso de matemática, então? Não, o curso de matemática, de licenciatura em matemática é muito mais antigo. A senhora falou então que a senhora participou do início no sentido... É no sentido da área, da constituição da área da educação matemática, entendi. né? Aqui na matemática, aqui no IME, né? Porque é uma coisa que pelo país já tinha, né? Tem alguns programas, inclusive, de pós-graduação que já eram consolidados na época. Mas aqui, para nós, o UFG, Instituto de Matemática e Estatística, foi algo assim que iniciou, né? A nossa relação pedagógica com a matemática, vamos dizer assim, ela ficava muito mais ligada à Faculdade de Educação, né? E a professora Zaira que veio da Faculdade de Educação aqui para a matemática. Entendi. Então, a gente não tinha ninguém aqui da matemática, né? Então, a gente aqui, vamos dizer assim, começamos esse processo. Que bacana fazer parte dessa história, dessa construção, né? De um curso de uma área que de fato já formou tanta gente a partir dessa entrada de vocês, desse desafio que foi pego lá no início, né? E qual que é a linha de pesquisa que a senhora desenvolve hoje? Hoje eu trabalho com formação de professores, tecnologias
e mais recentemente com educação matemática inclusiva, né? Então, A matemática inclusiva, ela trabalha o que, por exemplo? Bom, a gente sempre o nosso, vamos dizer assim, o nosso objeto de pesquisa é o processo de ensino e de aprendizagem da matemática, né? E aí a educação inclusiva, a gente tem outra professora que é especialista nessa área lá, e a gente desenvolve trabalhos juntas. É um trabalho conjunto mesmo, conjunto, né? a gente está sempre fazendo parcerias, né? É difícil na área da educação a gente ter ali, sabe, um quadradinho único, né? Sim. Isolado. A gente sempre está buscando elementos ali. Então, eu não trabalho com a área, por exemplo, da cognição, né? E as dificuldades, porque eu acho isso muito complexo para mim. A minha formação não passa por aí, né? E eu sou mais ligada às tecnologias mesmo, ao ensino da matemática. Então, por aí, eu comecei a trabalhar com os aspectos principalmente ligados aos recursos tecnológicos que estão relacionados à inclusão e alguns elementos aí que são, né, vamos dizer assim, similares a isso. Que recursos nós temos hoje que facilitam nesse processo? Recursos tecnológicos? Na verdade, o recurso tecnológico, ele também está relacionado ao processo pedagógico, né? Depende muito de cada necessidade. Exatamente. A gente não fala em uma coisa única, né? Ou um melhor. É o mais adequado para aquela situação. As pessoas são diferentes, né? Elas precisam de trabalhos que sejam diferenciados realmente para atender a cada necessidade. Eu acredito nisso. Independentemente de deficiência ou de qualquer outra particularidade, o ser humano né, individual. E acho que a gente precisa pensar nisso, principalmente na matemática, onde a gente vê tantas dificuldades com a aprendizagem da matemática. Então, a gente sempre está buscando ali, né, entender o aluno e buscar a melhor maneira de interferir aí nesse processo, né? Professora Elizabeth, ela que é do Instituto de Matemática e Estatística da UFG, Elizabeth Faria, muito obrigado pela participação da senhora, por essa contribuição também, viu? Obrigada. Muito sucesso na área, que outras pessoas consigam, inclusive, ter o acesso ao ensino da matemática por meio desse trabalho tão bonito. É o que Parabéns. a gente espera. Obrigada. Obrigado, viu? Obrigada pela oportunidade. Obrigado.